Em 2017, o autor e criador de Samurai X, Nobuhiko Watsuki, e me perdoem se eu estiver pronunciando errado, foi preso no Japão por posse de grafia infantil. E eu tô falando assim para não dar problema aqui no vídeo, beleza? Enfim, no escritório e na casa dele em Tóquio foram encontrados DVDs com vídeos de jovenzinhas com menos de 15 anos. E se vocês acham que o Nobuhiro aí ficou com vergonha e negou, estão muito enganados, já que ele mesmo admitiu que gosta de estudantes do ensino fundamental e médio. Ele foi acusado de violar a lei de posse de grafia infantil do Japão, mas no início de 2018 ele pagou uma fiança de 200 mil ienes, que dava por volta de R$ 6.300 na época, e saiu de boa. A revista Shonen Jump publicou um comunicado pedindo desculpas para todo mundo, e disse que o Nobuhiko-san passa os seus dias com arrependimento. Resumindo a ópera, ficou tudo de boa pro Nobuhiko-san aí, né? Mas por quê? A resposta é que isso é muito mais comum no Japão do que você pensa. O interesse de marmanjos por jovenzinhas e escolares é muito bem sabido pela sociedade. E a gente até exporta deles isso, inclusive nos animes e nos mangás. Sabiam dessa aí? Pois é, nesse vídeo eu vou discorrer sobre isso com vocês. É importante deixar claro aqui desde o início que nesse vídeo a minha intenção não é atacar individualmente os autores das obras que eu vou citar. E eu nem vou citar eles por nome aqui, com exceção do autor de Samurai X, que já é um caso confirmado. O objetivo desse vídeo é mais falar da relação desse assunto na cultura japonesa em si, e de algumas coisas que podem estar por trás dos produtos que a gente consome. Nesse vídeo aqui você vai ver desde exemplos estranhos em animes e mangás até a coisas reais que acontecem no Japão, como por exemplo, um bordel de estudantes. Dá pra acreditar numa parada dessa? Pois é. Mas então, fiquem com isso em mente, beleza? A intenção aqui é falar de um assunto que envolve toda uma sociedade, e não atacar pessoas individualmente. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação desse conteúdo. Compartilha esse vídeo com seus amigos fãs de animes e mangás ou da cultura japonesa em geral. E também se inscreve no canal para sempre receber vídeos de animes e mangás. Enfim, não é tão incomum a gente ver no universo dos animes e dos mangás algumas coisas meio estranhas quando o assunto é a relação entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, se é que vocês me entendem. E para falar a verdade, na maioria das vezes na história não é que uma pessoa mais velha está se relacionando com uma pessoa mais jovem, e sim uma pessoa que tem uma aparência mais jovem. Olha só como resolve tudo, hein? Então, basicamente, a gente vê um personagem que tem uma aparência adulta em situações meio peculiares com personagens com uma aparência mais jovem. Essa relação pode ser mais direta, ou muitas das vezes indireta, com umas insinuações aqui e ali, umas ceninhas de duplo sentido, uma coradinha e etc. O fato é que há um interesse suspeito de um dos lados ou dos dois, e isso fica mais nas entrelinhas ou não. Um exemplo de um caso um pouco mais ocultado é a relação de Rin e Sesshomaru, em Inuyasha. Nessa relação, havia uma clara devoção da Rin ao Sesshomaru, e o Sesshomaru correspondeu de certa forma a isso, cuidando da menina. Essa relação podia ser facilmente confundida com uma relação paternal ou fraternal, mas depois de um time skip, a gente descobre que as coisas não eram bem assim, e na verdade, o Sesshomaru fez o famoso pegar para criar. Mas existem também exemplos mais descarados, como o do Ban e da Elaine, de Nanatsu no Taizai, onde há uma clara relação amorosa entre os dois, sendo que ele tem a aparência de um cara adulto, e ela, apesar de não ser uma criança, tem a aparência de uma. Outro caso também bastante estranho é o de Marvis e Zeref, de Fairy Tail, que é claramente um cara mais velho se relacionando com uma mulher que tem o corpo de uma pessoa mais nova. E outro caso que também é um pouco esquisitinho é a paixão da Shirk pelo Guts em Berserk. Mas sobre esse caso, eu pretendo fazer um vídeo específico para falar, já que uma das histórias que eu mais falo aqui no canal é Berserk. A gente também tá farto de exemplos de mangás e animes com temáticas escolares, onde existem personagens mais novas que são muito sexualizadas, e muitas das vezes até com aqueles rostinhos fofinhos. Tem toda uma tendência artística nesse sentido aí. Bom, já tá claro que essa é uma coisa muito presente nos animes e nos mangás, certo? Mas por quê? A resposta é que essa é uma temática muito presente na sociedade japonesa,
E talvez seja uma das características mais vergonhosas dessa sociedade que muita gente por aí tanto idolatra. No início do vídeo eu citei o caso do Nobuhiko Watsuki, o autor de Samurai X, mas a verdade é que o gosto desse cara por pessoas mais novas é muito compartilhado no Japão. Como vocês bem sabem, apesar de os animes e mangás terem ganhado uma popularidade internacional, de primeira, esse era um tipo de produto pensado e feito para o público japonês. Então quando a gente tem muito desse tipo de conteúdo nessas produções, eu acho que já dá para desconfiar. Só que esse tipo de coisa extravasa o universo da ficção, e é uma coisa que se projeta na realidade japonesa. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas o que mais me chamou a atenção quando eu descobri foi que existem bordéis especializados em temáticas escolares. Nesses bordéis, as funcionárias atendem clientes em lugares tematizados como escolas, com direito à fantasia e tudo. E o negócio é tão doido que as funcionárias são orientadas a se comportarem como jovenzinhas mesmo, se fazendo de bobinha, inocentinha e etc. E pra falar a verdade, essa coisa da menina bonitinha, bobinha, é uma coisa que está muito presente nos animes e mangás também. Um exemplo é a Orihime, de Bleach, que é uma baita de uma cavala, tem um corpo bastante desenvolvido, mas se comporta como uma criança imbecil. E ela é só um dos vários e vários exemplos. Outra fixação que os japoneses têm, além do comportamento inocente, é o rostinho angelical. E isso também está muito presente nos animes e mangás, com obras com temáticas bastante adultas, mas que têm personagens com traços e expressões que remetem muito a de uma pessoa bem nova. Eu poderia citar outros exemplos aqui, mas eu estou tentando ser o mais vago possível para evitar problemas para o vídeo. E eu sei que você pode estar agora falando que não é só o japonês que curte essas coisas medonhas, e que isso está em várias sociedades. Inclusive, muito disso tem aqui no Brasil também. E é verdade mesmo, galera. A gente vê aqui no Brasil esse tipo de coisa. Até na cultura também. Principalmente em algumas músicas que ficam exaltando a figura da tal da novinha. É novinha isso, novinha aquilo, novinha não sei o que lá. Mas eu achei curioso trazer isso aqui nesse vídeo, porque as pessoas costumam idolatrar muito a sociedade japonesa. Especialmente essa galera do nosso nicho, fã de animes e mangás. E também eu achei legal trazer porque é bom saber algumas coisas que estão por trás dessas obras que a gente consome. E você pode estar se perguntando agora: ah, mas você então está falando que esses autores de Nanatsu, Berserk, Fairy Tail e etc. são tudo gente que gosta de pessoas mais novas? Não necessariamente, galera. Quer dizer, talvez seja o caso de alguns deles, já que, como a gente viu, é uma coisa não tão incomum na sociedade brasileira. Mas não necessariamente a presença dessas coisas nessas obras comprove um gosto pessoal do autor, mas pode muito bem ser usado como uma tática comercial. Se o autor conhece a sociedade dele e sabe que o número de pessoas que secretamente, ou não tão secretamente assim, curte esse tipo de coisa é alto, ele pode querer colocar isso no mangá ou no anime de propósito para agradar esse tipo de leitor, para atiçar as mentes deles e assim garantir uma venda a mais. Então, seja por um gosto pessoal do autor, ou seja por uma tática comercial, isso tá lá. E eu duvido um pouco que seja por inocência. Para ser sincero, em alguns casos talvez até seja por inocência mesmo, já que como isso é meio comum na indústria, o autor pode fazer só por considerar uma coisa normal mesmo. Mas no fim, uma coisa é certa, isso é estranho pra caramba. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Foi mal se algumas coisas que eu falei pareceram meio vagas, mas é porque eu fiz o possível para abordar o assunto sem prejudicar o vídeo, já que certos termos e palavras são proibidos. O assunto também é muito vasto e complexo, então é claro que eu não tratei disso a fundo nesse vídeo, senão viraria um documentário, e não é a minha intenção. Mas pelo menos eu acho que consegui trazer o tema aqui para vocês pensarem. Bom, comenta aí o que você acha desse assunto, e se você também acha esquisito o jeito que alguns animes e mangás tratam disso. Deixa o like no vídeo para ajudar no alcance, compartilhe o vídeo com algum amigo ou amiga que curta esse tema e se inscreve no canal para mais vídeos sobre animes e mangás. Valeu demais para todo mundo que ficou até aqui e até a próxima, galera!